Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro e último dia do nosso segundo Fórum Internacional Eu Reciclo. Hoje, traremos aqui inspirações globais para uma reciclagem mais sustentável. Eu sou a Jéssica Domiti, sou sócia-diretora de Relações Institucionais da Eu Reciclo e estou aqui hoje como moderadora da nossa conversa. Como sabem, hoje temos muitos convidados aqui ilustres, da Itália, Estados Unidos, Brasil e França. Então, faremos uma abertura em português e, em seguida, passaremos para a língua inglesa. Portanto, caso tenha algum espectador, especialmente aqueles que nos assistem pelo YouTube, que tenha qualquer dificuldade nesses idiomas, especialmente no inglês, indico que assistam a transmissão pelo Zoom, porque nele tem a opção de tradução simultânea. É só clicar no globo, no ícone do globo que está abaixo na tela, e escolher entre português, inglês ou espanhol. Bom, mas que prazer estar aqui com vocês hoje para compartilharmos experiências e inspirações globais para essa reciclagem mais sustentável, né? É o que todos nós aqui buscamos. Quero fazer aqui um agradecimento especial pelo apoio da engenheira Rosiane Maria Garcia Lopes de Souza. Ela é diretora e coordenadora da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da ABS, e o fotógrafo César Sinato, que cederam para a gente a exposição fotográfica que a gente acabou de assistir, com as imagens da cidade de São Paulo. Essas imagens, elas fazem a gente refletir sobre a problemática dos resíduos sólidos no Brasil. Bom, também quero fazer um agradecimento especial a todos os inscritos, nossos parceiros e para o nosso time incrível da Eu Reciclo, que está trabalhando na organização desse evento. Agora eu vou passar algumas informações. De novo, esse evento ele possui tradução simultânea em inglês e espanhol. Para ativar essa função, basta clicar embaixo no ícone do globo e escolher qual idioma você prefere acompanhar. As perguntas para os nossos convidados, elas podem ser enviadas via chat. Nós selecionaremos algumas para serem respondidas na parte final do painel, tá? Vocês podem fazer perguntas em português, inglês ou espanhol. Para que a sua experiência seja ainda melhor, recomendamos também que você configure a sua visualização na tela, no modo orador ou speaker. Fica do canto do lado direito superior da tela. Bom, agora em respeito aos nossos palestrantes, começaremos a falar em inglês, ok? So now I will start speaking English to present our speakers. We have 4 speakers here from France, Italy, United States and Brazil, with a lot of experience to share. Firstly, I would like to present here Anne-Sophie Michel. She's from France and she works as innovation manager at CITEO, a non-profit organization aiming at reducing the environmental impact of paper and packaging. It's the only pro-packaging recovery organization in France. It is nice to tell that Eu Reciclo e CITEO, we are working together on a traceability project with blockchain. Hello, Anne-Sophie, good to have you here. Hello, good morning, Jessica, and good morning all. Nice to be with you today. Thank you a lot. We have here also Enzo Vergalito. He's from Italy. He's director and co-founder at IWAP Cooperative Company, who has been involved in the design and communication for the start of collection systems in more than 100 Italian cities, right, Enzo? Hello, good afternoon. Hello, good afternoon to everyone. Yes, correct. Thank you, Enzo, and welcome. Now I would like to introduce Mauro Napolitano. He's a Brazilian who lives in the United States, in Florida, actually, for a long time. Mauro is the general director of Florida Plastic Recycling, a company that transforms PET bottles in flakes that returns to the market, right, Mauro? Hello. Exactly. Good morning, everyone. It's a pleasure to be here with you guys and share a little bit about the plastic recycling. Thank you a lot. And finally, I'd like to present here Thiago Carvalho Pinto. He's Eu Reciclo CEO, our CEO, and Thiago is an entrepreneur with strong experience in the impact sector. Good morning, Thiago. Good morning and good afternoon, everybody. Nice to be here with you, sharing experience. Thank you, Thiago. So today we will listen and learn from all these amazing speakers about their experience in their countries. I will call each one to tell us a little more about their relationship with the guidelines of ESG and circular economy. Okay?
So let's start with Anne-Sophie. Anne-Sophie, understand France is one of the pioneer countries in select waste collection, right? Today, what are the problems that still needs to be solved in France? And how has innovation supported the transition to a more circular economy? You can present yourself, and if you can tell me this. Sure. I will say two words about myself, and then tell you a bit more about Citeo, who we are and what we do in the innovation team. So I'm Anne-Sophie Michel. I'm working as an innovation manager. I'm lucky enough to know Thiago and to have had the chance to welcome him and the project in our Open Innovation Program a couple of years ago. And since then, we kept in touch. And as you say, we collaborate, even though we are not on the same side of the Atlantic. So it's very nice for us to be here today and share with you. So maybe to tell you two words about Citeo, who we are. So Citeo is the company that has the extended producer responsibility in France for household packaging and paper. As you say, it's one of the pioneers. It was created in early 90s. By the companies in France who are putting packaging packaging and paper on the market. So private companies that mutualized their responsibility in order to finance the collective sorting and recycling of packaging and paper. You can go on the next slide. And so today, what is interesting is that Citeo, it's a non-profit company, but it's really in the middle between the private world, the private companies that are our clients and also our administrators because they created Citeo. And on the other side, the municipalities, the local authorities that in France have the operational responsibility to do this collective sorting of waste. So we are basically in the middle. And what we do is that we get the financial contributions. It's 800 million euros a year. You can pass in the next slide. Thank you. It's 800 million euros a year that we get from more than 30,000 clients. And with this money, most of it, we use it to finance the collective sorting of waste, what we call the yellow bin. Even if it's not yellow everywhere, it's yellow in most places. And it has worked pretty well. It was spread in France. So today, most of the French citizens have access to this yellow bin to sort their packaging and their paper, and they can sort more and more packaging. We are extending the capacities of our sorting facilities so they can sort more and more packaging. So the gesture, it's more simple for every citizen. So that's our main mission. But then we also have a mission to help companies to eco-design their packaging, because it's not only about sorting and recycling, it's really working way before that when we actually produce. So we have a team that help companies to eco-design their packaging and reduce as much as possible the impact. And then we also have a team that raise awareness among citizens so they can sort better, more, and every day. So as you see, our targets are quite high. We are getting towards there. We are above 70% recycling of packaging. But we'll see afterwards that we have still some challenges, and
especially on plastics. You have a discrepancy between different types of packaging, and plastic, different types of plastic is still an issue for us to recycle. And also we have an issue on making people sort, but really systematically. So not just like, once in a while, but really systematically, and do it at home, but also outside home. So since we have seen a great increase of consumption outside home, in the street and with on-the-go consumption, it has in France led to a greater amount of packaging and waste as well. So now our challenge is really to work with cities to put in place the sorting facilities that will help citizens to sort in the streets and outside their home, and ensure that there is a continuity between what you can do when you're at home and what you can do when you are in the street, or when you just bought something to eat outside and you are eating in a park or anywhere else outside. And what I also wanted to share with you is that in France, but I think it's probably also in other countries, and you can pass maybe two slides, is that we have currently a context that is very challenging. I think you can pass again, because I won't have time to go into much details. Yes, so the context today that we have in France is very challenging and we have these three drivers of change. The legislation. So as you know, maybe the European Union is very active on circular economy and is doing not only directives, but also a whole circular economy plan that is pushing everybody to really act. And in France, we just passed a law as well, a legislation last year that is setting very ambitious targets that then we have to follow. We have, of course, the citizens and the consumers that are asking for more sustainable consumption, the end of pollution, etc. And the businesses, especially the large businesses that have set ambitious goals for themselves and are also challenging us in how we can help them. So how do we answer that? Among the tools that we have, I wanted to share with you two ways. First, Citeo became a company with a purpose last year. So basically, it's a possibility that exists in the French legislation since 2019 to become a company with a purpose. What it means is that you set a purpose then at your strategic level, and this purpose is linked to what probably you have talked in the last 2 days, the ECG and the Sustainable Development Goals of the United Nations. And that basically help you then define KPIs and define concrete actions that you will do to ensure that you answer the environmental and the social targets that you have set at the beginning. And we are in the process now of defining our KPIs and defining which of the ECG and which of the SDG we will follow in order to do better. Because what I think is important to have in mind is that we were the expert in recycling. That was the first step. But now we want to become really the expert on circular economy. And it's a bit different, because to become expert on circular economy, you have to take into account the whole value chain. You have to work a bit differently. You have to collaborate more because nobody has the solution alone. And that's what we are trying to achieve. And in order to do that, we have this open innovation approach and methodologies that we have put in place that I can talk about very briefly, that has helped us basically to widen the scope and also support startups and entrepreneurs that are working to find solutions along the whole value chain of circular economy.
And I just wanted to give you 3 examples of projects that we are working with. So I think, yes, you can pass the slides. Yeah, maybe it will be the last one, I think. I'll just go to the last one, then it will be faster. To share with you three examples that I think are interesting. It's 3 French companies that are also good examples of the new targets that we have. You can pass also these slides towards the very last one, or just the one with the 3 companies, please. Yes, another one. It was a bit too long. And yes, this one. Because the legislation now is telling us that the new objectives, it's not only to recycle, but it's reduce, reuse, and recycle. And it's very important. Now in France, we have the reuse targets that are becoming pretty challenging for the whole industry to take into account, and of course the reduction as well. So we will have to reduce packaging by 2025, and part of this reduction will have to come by reuse packaging. And everything that cannot be like everything that is not unnecessary single-use plastic that cannot be taken or just delete, let's say, will have to be recycled. So that is a bit different than what we have had before. And just to take these examples, you have this French company that is called Lactips, that is producing this water-soluble bio-based thermoplastic material made of a part of the milk protein. And what is interesting is that it's completely soluble in the water, so it doesn't create microplastic, which is important because quite often we have seen that with the bio-sourced plastic, they have to be mixed with the more conventional plastic, and it creates an issue when it comes to the end of life and when it comes to biodegradability or recycling. And this company is now basically scaling up and building a new plant to develop more applications to tackle more packaging. The second one is also a French company, smaller and more recent, but it's on a trend. It's Eeply that produce packaging for the e-commerce for when you buy online. And it has become also with COVID, I don't know in Brazil, but in France with COVID, we have had a lot more of e-commerce activities and e-commerce packaging at the end of the day in homes and on the streets. That needs to be collected and recycled. And Eeply has come with this reusable packaging that you receive at home and you can send back, and they will put it back in the circuit afterwards. And that's quite tough to do because you have to reinvent the whole value chain and you have to create value in a bit different way. So they are like growing really fast because there is a lot of demand. And the last one, it's another challenge that we have. The last one is Lixo, and it's a technological company that is developing this solution using AI to identify, characterize, and basically develop the quality of the waste in order to recycle it more and better. Because it's quite a challenge that we have as well to characterize and develop the quality of what we sort in order to recycle it better and ensure the transparency along the whole chain. This company is currently also working on different projects with CTO in France in order to do that. So yes, that was just like a few examples, but I think what is important to see is that
our challenges are becoming broader. We have come quite a long way, but we have new challenges now, and we are now working on reducing, reusing, and recycling. So it's a much more systemic approach that we have to do in order to really transition towards a circular economy. Oh, very good, and very good. Thank you for your presentation. I think there's a lot of questions, but I'll leave them for after everyone presents, okay? Okay, so now let's go with Enzo. Okay, Enzo, feel free to speak English or Portuguese. I understand you are Italian that speaks Portuguese and English, so you can feel free to speak whatever language you feel more comfortable. Can you please present us your experience in circular economy, in recycling, and tell us a little bit more about you, your work, and the role of innovation and technology in waste collection services in the Italian cities? Okay, thank you. Hi to everyone, or good morning or good evening. I will talk in Portuguese for the Brazilian friends, so I will continue talking in Portuguese. Sorry for English speaking, but maybe we can talk later. Well, boa tarde, boa tarde ou bom dia, vou falar português para vocês, então vou falar da minha experiência. Eu sou Enzo Vergalito, trabalho na Itália desde 17 anos sobre organização de serviços de recoleção seletiva de lixo nas prefeituras italianas. Então, trabalhamos como consultoria nas prefeituras italianas, organizamos, planeamos, projetamos o sistema para coletar o lixo e também organizamos comunicação, capacitação, sensibilização, educação sobre o tema para a população, para os cidadãos participar, conhecer como funciona e poder fazer a sua parte. É muito importante falar sobre a diferença entre o sistema de recoleção. Nos anos 80, 70, na Itália, os sistemas de recoleção eram todos baseados sobre caixões na rua, caixões públicos. Vocês podem ver isso em muitos lugares ainda agora. Caixões públicos na rua são coletivos, são de todos, mas também de ninguém. E nos anos 80, a recoleção seletiva, a separação dos materiais era uma coisa voluntária. Então, cidadãos que quiserem fazer a separação na sua casa poderiam deitar diferentes materiais nos diferentes caixões na rua. Mas a grande maioria das pessoas era muito cômodo, era muito prático deitar todos junto na rua, em qualquer horário, em qualquer dia. E este sistema não conseguia fazer chegar a ter resultados de quantidade ou de qualidade do lixo. Então, porque a quantidade de lixo separado que poderia ser recuperado, os envases, por exemplo, era muito baixo. E já a qualidade destes envases era muito comprometida, porque quando há um caixão grande onde vão 100 famílias, só basta uma ou duas famílias que vão deitar coisas que não são corretas para estragar todo o carro. Então, este pode comprometer o sistema, também a qualidade. O sistema de coleta que foi experimentado no final dos anos 70, mas sobretudo nos anos 90, era o sistema porta a porta. O sistema de coleta porta a porta, curbside collection, door-to-door collection. O sistema de coleta porta a porta é um sistema completamente diferente que vai revolucionar o rapporto entre a relação entre o cidadão e o seu lixo.
Antes era uma relação sem responsabilidade. Eu vou deitar o meu lixo no caixão na rua e depois é um problema da prefeitura, um problema da coletividade, não é o meu problema. Como o sistema de coleta seletiva porta a porta, desapareceram caixões na rua, completamente. Então o sistema voltou individual. Foram distribuídos, ainda agora vamos organizar isto, distribuímos contenedores mais pequenos por cada família ou por cada prédio. E os contenedores pequenos são dedicados àquela família ou àquele prédio, ou àquela atividade econômica, aquela loja, por exemplo, aquele restaurante. E então eles têm contenedores, têm que deter os contenedores no seu privado. Os contenedores não podem ficar no seu público. Então, mudaram duas coisas. Não há contenedores na rua, públicos, é feita a exceção para os contenedores pequenitos, para pequenos papel, para as pessoas que dão um passeio. Não tem contenedores no seu público e não tem contenedores coletivos. Só há contenedores individuais, ou de prédio. Mas ficam no seu privado, então, caminhando na rua, as pessoas não podem vê-los. Com esta revolução, mudou a relação entre as pessoas, entre os cidadãos e o lixo, porque começaram a ser controlados ou controláveis, e então a controlabilidade do comportamento deles mudou o comportamento deles. E eles sentiram mais responsabilizados por isto e começaram a separar na sua casa verdadeiramente o lixo, e começaram a fazer isto com qualidade e quantidade. Se vamos fazer uma análise, o lixo não é reciclável, que fica no total do lixo de uma família, mais ou menos do 10%. Todo o resto é material recuperável. E então, chegamos, muitas prefeituras na Itália, até o 88% de separação de lixo, que significa que de todo o lixo produzido na prefeitura, só o 10% ou 12% do total, ou 20% do total, vai chegar até um destino final. Todo o resto vai ser tratado, pode ser recuperado, selecionado, compostado. Tem a segunda do tipo do lixo, do tipo do material, tem um tratamento, mas vai recuperar-se, não vai morrer, não vai ter uma disposição final. E então, a estratégia que praticou a Itália foi de trabalhar na recoleção, na geração do lixo a partir das famílias, a partir de todos os usuários que produzem lixo. E então essas famílias voltaram a ser protagonistas do sistema e, sendo protagonistas, eles são responsabilizados. Não é fácil organizar um sistema de recoleção seletiva porta a porta, porque significa mesmo uma mudança muito grande nos comportamentos, não só dos cidadãos ou dos comerciantes, das lojas, das atividades econômicas, mas também uma mudança de mentalidade também nos governantes, nos técnicos, mesmo os operadores da recoleção, porque todos estão habituados na recoleção tradicional, com caixões no seu público, na rua. Então, acompanhar esta mudança é mesmo o nosso trabalho. E acompanhamos isto não só com projetação técnica, porque lixo e reciclagem, eu acho que não são um problema técnico, são um problema social. Então vamos trabalhando sobre a percepção que têm as pessoas sobre o seu lixo e como eles podem mudar o seu comportamento com o lixo, como eles podem separar corretamente, como eles podem comportar-se corretamente. O sistema de coleta seletiva porta a porta tem regras muito claras. Os contenedores ficam no seu público, ficam na casa,
são mais contenedores, porque cada material tem um contenedor. Normalmente temos 5 streams, 5 contenedores, que são papel, vidro, plástico, orgânico, o lixo biodegradável e o lixo não reciclável. São 5 contenedores e as pessoas têm que separar os materiais nesses contenedores. Esses 5 materiais são mais ou menos 95% do total do lixo produzido para os cidadãos. E então, estes contenedores podem ser ponidos fora da porta só nos dias que são indicados num calendário. Há um eco-calendário que indica os dias. Normalmente vamos coletar cada material uma vez por semana, feita exceção para o orgânico, que está coletado na Itália mais ou menos 3 vezes por semana nas zonas que são muito quentes, mas também zonas onde o clima não é muito quente, então vamos coletar também 2 vezes por semana. Há alguns que fazem mesmo uma vez. O lixo orgânico está coletado e vai chegar até a compostagem, plantas de compostagem, e papel, vidro e plástico são coletados separadamente, selecionados e enviados para consórcios, para organizações consorciais que vão produzir nova matéria-prima, novos materiais dos velhos. E então, as pessoas têm que seguir um calendário. Pode ser na segunda, vou pôr fora o contenedor do papel, na terça vou pôr fora o contenedor do plástico, é assim. Os operadores têm que mudar a organização, porque têm que organizar a coleta do lixo nos dias, seguir os horários. É uma organização que precisa de coordenação. E depois, é muito importante nessa mudança a formação. Formar os governantes, explicar aos governantes qual é o sentido daquilo que vamos fazendo, por que temos que mudar o sistema, qual é o objetivo, qual é o goal, mas, sobretudo, formar as pessoas, os cidadãos, porque eu tenho que envolver e desenvolver nos cidadãos um espírito de comunança, de apartenência numa comunidade, e poner um objetivo, que é chegar até a separação do lixo que antes não estava separado. E então vamos fazer encontros públicos, assembleias, mas também fazer gazebo informativos, coisas assim, que tem o objetivo de explicar qual é a carta, quais são os envases que ficam na carta, quais são os envases que ficam no plástico, como diferenciar na casa. Vamos dar conselhos sobre como separar as coisas, como utilizar os contenedores, e depois vamos comunicar e informar sobre os resultados a que chegou a prefeitura depois da organização. Então é um caminho, não é um switch que acontece de um dia ao outro. É um caminho que vai começar e vai ficar sempre melhor. O caminho começa com certeza, mudando o sistema de recoleção. E agora, quando mais que 6.000 municipalidades na Itália, sobre 8.000 que são total, praticam um sistema de coletação porta a porta, e as outras estão projetando passar. Agora que a grande maioria das prefeituras italianas tem esse sistema, estamos falando de prefeituras que conseguem já separar, aquelas que não vão muito bem para mim, já chegam até os 60%, 65% de separação na fonte. E então, quando vamos trabalhar sobre a inovação, a instrumentação com uma municipalidade que já chegou até um bom resultado, vamos falando de passar a fazer outro step para elevar um outro objetivo. Se o objetivo do 70-75% de separação na fonte já chegamos a ter este objetivo, vamos pôr um outro objetivo. Outro objetivo agora é
não é elevar a separação, mas é baixar o não reciclável, baixar a quantidade do lixo não reciclável. Esta é uma estratégia que vamos fazer e trabalhamos sobre entender qual é o lixo que os cidadãos deitam no contenedor do não reciclável, que ainda é reciclável. Então, eles fazem uma falta, tem um erro, ou eles não perceberam bem o que querem fazer, o que tiveram de fazer, ou há cada material, ou tem alguns envases que eles confundiram. Então, vamos explicar, fazer comunicação sobre isto para as pessoas mudar seu comportamento sobre aquele material. E trabalhamos também sobre a conectação entre os comportamentos dos cidadãos e a taxa. Há uma taxa sobre o lixo na Itália que não está agora, a taxa tradicional não está proporcionada com o lixo que o cidadão produz, mas está proporcionada com quanto é grande a sua casa e quantas são as pessoas que moram lá. Utilizando a tecnologia, hoje podemos também contar e mesurar a produção do lixo de cada família. E então podemos proporcionar a taxa ou uma parte dela na quantidade de lixo que uma família produz. E por lixo entendo lixo não reciclável. E então podemos premiar as famílias que separam muito bem, que fazem muita quantidade, fazem pouca quantidade de lixo não reciclável, e podemos também sancionar ou penalizar as famílias que não participam, não querem participar. Então, assim, os custos do sistema são compartilhados de uma maneira mais equilibrada, mais meritocrática, dizem na Itália. Não sei se existe esta palavra em português. Então, essa é... se tenho ainda 2 minutos, vou falar de uma comparação entre o sistema. Não? Enzo, não. Tá bem. Tá bem. Me desculpa, senão a gente perde um pouquinho nos outros convidados. I'm sorry, we don't have more time. Tá bem. Correto. Okay. But thank you a lot. It's nice. It's amazing to see this change and evolution on people's behavior and education. So congratulations. Muito obrigada pela sua apresentação. Now we'll move on to Mauro. So Mauro, what about you, Mauro? Can you tell us a little about your amazing experience in the US, in Brazil and US? I understand you have both. And if you can tell me, please, in the American market, which does not have an established standard producer responsibility, right? What are the market trends regarding recycling? You have already worked in both markets, right? North America and Brazil. What lessons could we import to Brazil? Tell us a little about you and your experience, please. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Mauro. Trabalho com reciclagem plástica faz 3 anos. Tenho 30 anos de carreira aí focado com bens de consumo. Eu incentivava o consumo no final do dia e agora estou no outro lado tentando recolher aí tudo que a gente colocou no mercado com todo mundo. A gente é uma empresa focada basicamente em reciclagem de garrafas PET. Eu estou basicamente no plástico, especificamente na PET. A gente recicla aqui por volta de 350 milhões por ano de garrafas que ia para o landfill, que ia ser aterrada de alguma maneira. A gente acaba voltando para fazer têxtil, garrafas, N outros produtos que a gente vai se utilizando. Eu tenho trabalhado aí um ano e meio dentro do Brasil, na operação no Brasil também com essa reciclagem plástica. No último ano e meio aqui na Flórida, a gente está aqui em Jacksonville, no norte da Flórida, próxima a Georgia, fazendo essa operação. E já dando sequência à sua pergunta, Jéssica, assim, a tendência grande que a gente tem aqui das empresas, apesar de a gente saber que não tem essa corresponsabilidade ainda final deles, você tem uma movimentação muito grande das empresas já olhando um pouco disso, já colocando grandes metas, principalmente indústrias alimentícias, né? Você pega uma Coca, uma PepsiCo, você pega Unilever, Procter & Gamble, enfim, Danone, elas estão colocando metas bastante agressivas para 2025, para 2030, cada uma com um percentual de utilização desse reciclado dentro da sua matéria-prima, né? Dentro da sua confecção de matérias. E isso vem fazendo, por exemplo, uma movimentação grande deles em procurarem, pelo menos aqui na Flórida, que a gente sente, né, aqui nos Estados Unidos,
várias companhias nos procurando. A gente é uma empresa relativamente pequena, né, para padrões americanos, mas eles estão fazendo esse footprint, eles estão entendendo onde você está, se você tem interesse em fazer programações de médio e longo prazo, se você tem interesse em fazer ampliações, por exemplo, desse processo, já imaginando em como poder pegar essa matéria-prima reciclada para 3, 5 anos para frente. Então, você percebe que tem, sim, uma movimentação grande nesse sentido. O que eu acho que é bacana no final do dia é que essa movimentação, quando essas grandes companhias começam a colocar essas metas, por exemplo, acho pouco provável que isso vá se retroceder. Pode até que ser que a gente não alcance essas metas em algum momento. Eu estava falando com os amigos essa semana, se todo mundo for fazer a meta exatamente, hoje não tem base instalada no mundo para poder atender essa questão do reciclado. Não tem exatamente pelo que o Enzo acabou de falar, a Anne falou muito bem, assim, você tem que fazer a coleta é a base dessa situação do reciclado. E você tem ainda várias iniciativas, vários caminhos positivos, mas você percebe que ainda tem um caminho grande para ser feito. E o mesmo acontece com a base instalada fabril, né? Se você pensar em fábrica efetivamente, como a nossa, assim, que você transforma, que você pega esse plástico e você tem que transformar, você tem que deixar ele de uma maneira viável, utilizável novamente, você ainda tem uma base muito pequena. Quando a gente faz esse comparativo, eu gosto de pensar, eu falei, quais são os pontos, né? Porque a reciclagem já tem tantas etapas, né? Você tem tanto momento dentro da reciclagem, que agora que você tenta fazer um comparativo Brasil e Estados Unidos, ou como é que você faz, né? Cada etapa tem uma maturidade um pouco diferente. Eu acho que as que mais me chamam a atenção quando faço esse comparativo do Brasil e Estados Unidos, dentro do PET especificamente, a cadeia de supply chain é muito diferente, a questão de parque fabril, de tecnologias envolvidas no processo, está bem diferente, e a demanda, eu acho que ela está mais global, assim, você tem uma demanda gigante por esses produtos, tanto aqui quanto no Brasil, ela vai continuar sendo pesada. O que mais me chama a atenção nessa cadeia de supply, por exemplo, é que a minha compra hoje aqui, a minha base está dentro de landfills. Eu estou pegando basicamente de aterros sanitários. Só para você ter uma noção, assim, nos Estados Unidos como um todo, acho que ele tem por volta de 3.000 aterros sanitários, sendo que 1.300 mais ou menos ativos, né, em operação, 3.000 ativos e com 3.500 em operação. O Brasil, acho que está falando de 700, 600, se não me engano, aterros sanitários, e mais de 1.800 lixões. Aqui você tem, a gente chama de MRFs, né, que são Materials Recovery Facilities, onde você pode pegar as coletas seletivas dos counties, mandar para esses trens, que é um pouco o que o Enzo estava comentando agora, você pode fazer essa triagem para você voltar esse material para que empresas registradoras possam se utilizar desse produto. Aqui você tem por volta, acho que de 350, mais ou menos. No Brasil, acho que se chegar a 10, acho que é muito. Eu não tenho os números exatamente do Brasil, mas assim, eu conheci 3 no Brasil. Então, o que acaba gerando é que aqui nos Estados Unidos, para a questão da coleta, onde você vê que o maior gargalo atualmente que vocês têm aqui, que nós temos aqui, é exatamente um pouco o que o Enzo falou, assim, como é que você vai fazer, como é que você educa essa população a fazer essa coleta, a fazer essa triagem de uma maneira correta. Então, você percebe que aqui na Flórida, por exemplo, você tem 26 MRFs, o número o total. São, se não me engano, 67 counties que a gente tem para cá. 4 conseguiram atingir a meta de reciclados. Então, assim, você tem uma evolução, você tem um trabalho muito grande em poder fazer essa recuperação. Os Estados Unidos, acho que é um dos maiores consumidores de plásticos, né, de colocar isso em resíduo, mas você tem que achar essa maneira de poder trazer esse processo. Mesmo com tudo isso, aqui nos Estados Unidos você consegue achar isso em empresas formalizadas. Então, todo esse processo, aterro sanitário, MRFs, coletas, você consegue ter o acesso, por exemplo, à sua matéria-prima, que é o nosso caso aqui, em empresas formais, né? É uma formalização pronta. Quando eu comparo isso com o Brasil, por a gente não ter esse sistema, o que acontece, você acaba entrando com a questão dos catadores, que os catadores acabam se utilizando dos lixões, de casas, enfim, todo esse processo que nós conhecemos. Eles acabam indo para pequenas sucatas, para pequenas empresas que têm lá uma triagem manual, que tem, quando tem ou não uma prensa da vida, e aí você começa a formar uma cadeia de atravessadores, literalmente, completamente informal. Então, a fonte de matéria-prima de plástico, a gente fala tanto, puxa, mas tem tanto plástico no mundo, a gente não consegue fazer. O Brasil, acho que é o 4º maior produtor de plástico, né, de lixo plástico como um todo.
mas você não tem o acesso a ele. Você não consegue fazer. Quando você quer ter o acesso, você está falando de um mercado completamente informal. Então, se você imaginar, eu acabei de falar, olha, eu estou falando que Coca e Pepsi está fazendo metas gigantes para daqui a 2025 a 2030. Como é que, em sã consciência, um empresário, um capital externo, por exemplo, coloca um investimento de, sei lá, uma planta na maior de hipóteses hoje é 40, 50 milhões, assim, simples para você montar uma planta, onde você não consegue ter pelo menos a matéria-prima. Você não consegue saber como é que você vai ter no dia seguinte a sua matéria-prima básica, num mundo que está lotado de plástico, indo para tudo que é lugar errado. Então, essas diferenças que eu vejo de processamentos entre os Estados Unidos e o Brasil, ela é muito latente. E ela é base para a gente começar a pensar nisso. A gente pensar também nos investimentos tecnológicos que você tem para cá, assim, é uma cadeia. Então, eu acho que a América Latina como um todo não deve ser muito diferente do que do Brasil. Eu não tenho grande propriedade com os demais países, mas mais batendo papo com os amigos. Tem ainda, acho que, um caminho um pouquinho mais longo para a gente poder trabalhar. Mas, de novo, acho que a fonte da coleta, a fonte da matéria-prima, de você ter esse produto para você reciclar, para você voltar para a economia novamente, ela precisa ser... É uma oportunidade grande que a gente tem em poder formalizar esse processo, em poder deixar isso de uma maneira um pouco mais formal. Eu acho que a formalidade acho que é o que mais pega nessa diferença. Estou tentando não estourar meu tempo aqui, Jéssica. Não, Mauro, excelente, excelente. Estou aqui, você falou das Murphys, eu não sabia que nos Estados Unidos tinha tudo isso. Aqui no Brasil a gente tem 5 mapeadas. É isso, né? Eu visitei 3, por exemplo. Não chega a 10. É uma loucura, tem 350 aqui. E assim, o que falta aqui, precisava trazer um Enzo para cá, trazer a Anne e falar assim, gente, vamos fazer esse projeto para fazer a reciclagem de maneira correta, né? De fazer essa coleta de uma maneira bacana. Exato, a gente precisa aí pegar essas inspirações, né? Nossa, super obrigada, thank you a lot, Mauro. Vou voltar para o inglês aqui em respeito aos nossos convidados. Então, I understand Thiago is our next and final speaker. Thiago, I think he would like to start with a brief video before his speech, right, Thiago? So Chris, our event organizer, she's incredible. Please enter play. Brazil has one of the highest recycling rates in the world. What's made it so successful? Over 90% of Brazil's recycling industry has been built by unsustainable cooperatives and family-owned shops who rely on the work of waste pickers to survive. In 2010, a government mandate requiring manufacturers to recycle their product packaging enforces them to enter into costly contracts or invest into strict on-site recycling. This new requirement could help thousands of recyclers in Brazil, if only they knew how to offer their services to manufacturers. There is hope. New Hope Ecotech offers a technology solution that leverages the independent recycling flow to create a formal pathway for manufacturers to fulfill their government mandate in an economic, transparent, and inclusive way. How does it work? Recyclers use New Hope Ecotech's online software to prove that mandatory recycling has been met. The information is audited to create reverse logistics certifications, and these certifications are sold back to manufacturers. The profits from these certificates are then distributed back down the links of the chain, from recyclers to small aggregators, enabling them to finally have sustainable businesses. No waste left behind, no recycler left behind. Together, we can transform Brazil's recycling future into an industry of hope. I'm a huge fan of this video. Thiago, can you please present yourself and, if possible, tell us the biggest challenge for developing and recycling in Brazil? Obrigado, Jéssica, e a todos aqui do evento. Eu sou o Thiago, sou fundador da New Hope Ecotech, que já responde, pegando até um pouco o que o Mauro trouxe ali sobre as dificuldades do supply chain no Brasil, né? A reciclagem é feita exatamente ali por small mom and pops, garagens, sucateiros, aparistas, catadores e cooperativas. E aí, visto com o surgimento ali de aqui no Brasil se chama responsabilidade compartilhada do produtor,
que essa também é uma outra dificuldade que eu vou trazer à tona, que é um pouco relacionada com a responsabilidade estendida do produtor, que é a lei mais europeia, ali, onde fica mais claro de quem é a responsabilidade. Houve, então, essa necessidade ali dos fabricantes, distribuidores, varejistas e também consumidores, porque a responsabilidade é compartilhada, de atingir as metas de reciclagem, sendo que essas metas, todo o fluxo estava fluindo ali exatamente por essa cadeia fragmentada, informal. Então, como conectar as duas pontas, né? E aí a gente criou ali a New Hope Ecotech, que é uma plataforma tecnológica que rastreia toda essa cadeia de reciclagem e os fluxos dos resíduos, utiliza-se ali de uma plataforma blockchain, que aí até conectando com a Sofia, é exatamente essa tecnologia que a gente está tendo um piloto lá junto com a CTO na França, e aí através disso a gente consegue comprovar o atingimento das metas de reciclagem, né? Então, tem gente que chama a gente de Uber da reciclagem exatamente por causa dessa indústria 4.0, tentando conectar vários diferentes atores da cadeia, e hoje, atualmente, você vê, né, a gente tem mais, a Anne-Sophie falou, a França inteira ali tem 300 a 800 municípios, operadores, a gente nem está em todo o Brasil ainda, temos já 12 mil operadores na nossa base então são exatamente micro e pequenas empresas que estão fazendo esse tipo de coleta, então a gente conseguiu ali rastrear e mapear todo esse fluxo de resíduos que estavam ali de maneira informal. Eu trouxe até uma apresentação para explicar um pouco a evolução, né? Para quem segue a gente, esse vídeo ele foi originado em 2014, tá? Então, a partir de lá, obviamente, teve várias evoluções. Uma delas é que a New Hope Ecotech virou Eu Reciclo, que é esse selinho que é um sorriso. Nos Estados Unidos ainda é a New Hope Ecotech, aqui no Brasil, até por uma questão exatamente desse inglês, e Eu Reciclo acho que é bem mais palatável, e o Reciclo ele faz aquela equivalência, acho que a Anne-Sophie e o Enzo vão descobrir, com o Green Dot, né, que são aquelas duas flechazinhas que também estão nas embalagens, né, as empresas fabricantes que na Europa, ou até as brasileiras que exportam para a Europa, elas têm aquele símbolo de flecha dupla, é exatamente esse símbolo que a gente se inspirou e está também aqui nas embalagens brasileiras. Então, explicando o que é a Eu Reciclo, então a gente é o primeiro Packaging Recovery Organization Certifier. Nós não somos uma Packaging Recovery Organization, porque pela lei brasileira precisa ser uma NGO. Eu vou entrar também na evolução que aconteceu, mas a gente é uma Certifier, a gente faz todas a parte de rastreabilidade, comercialização, até onboarding, tanto de operadores quanto de empresas aderentes, então a gente é o braço, vamos falar, executivo, operacional, tecnológico da Packaging Recovery Organization, que surgiu ali exatamente por causa da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. As nossas operações estão aqui em 22 estados brasileiros e no Chile, a equipe formada de 80 pessoas, e assim como a CTO, que também é uma empresa com propósito, a gente é certificado aqui como uma B Corp, que é uma empresa que é focada não apenas para shareholders values, mas para stakeholder value, né? Criação de valor não apenas para acionista, mas para todos os stakeholders da sociedade. O próprio vídeo explicou um pouco de como funciona a solução, né? A gente rastreia a cadeia, traz ali uma transparência e também uma estruturação, uma formalização. O elemento e a evidência que a gente traz ali como comprovante, lastro, desses certificados, que depois eu vou mencionar como é que surgem os certificados, é uma nota fiscal. Então o operador, para participar do sistema, ele tem que se estruturar, ele tem que se formalizar e emitir uma nota fiscal. A gente captura essas diferentes notas fiscais, com elas a gente consegue rastrear todos os fluxos de resíduos e assim comprovar o atingimento de metas dos fabricantes, né? Os fabricantes, por incrível que pareça, eles compram esses dados, tá? O nome que se dá para isso é certificado de reciclagem, também conhecido no mercado brasileiro como créditos de reciclagem, em analogia ao crédito de carbono, né? Porque você também tem essa lógica de compensação ambiental, que é o próximo slide. E qual que é essa lógica de compensação ambiental? Que você tem ali um fabricante que colocou uma embalagem, criou uma externalidade ambiental, e do outro lado você tem um operador que tirou essa embalagem e compensou essa externalidade ambiental, tá? Não precisa ser necessariamente a mesma embalagem do fabricante, tem que ser a mesma
massa do mesmo tipo de material, tá? E aí você tem vamos falar, essa comercialização de créditos, né? O fabricante comprando os créditos ou certificados dos operadores e essa remuneração financeira pelo serviço ambiental dos operadores, né? Nos modelos, por exemplo, na Inglaterra, existe um modelo que é um sistema financeiro, né, de EPR, de Extended Producer Responsibility. Na Inglaterra, eles têm o nome de Packaging Recovery Notes, tá? Aqui no Brasil ficou chamado de certificados de reciclagem em analogia a exatamente essa lógica de compensação de créditos de reciclagem. Então, esse é o sistema mais financeiro, porque a operação no Brasil já existe essa infraestrutura para atingir pelo menos as metas atuais. Obviamente vai precisar de mais investimentos, mas atualmente a gente pode alavancar e usufruir da estrutura de reciclagem atual. Aqui um pouco da base tecnológica, né? A gente chega no operador, aí tem que fazer, homologar o operador para participar do sistema, existe uma auditoria in loco, depois há toda uma análise de dados antifraudes estatísticos, passa por uma blockchain para exatamente assegurar a unicidade da nota fiscal, que uma mesma nota fiscal, o mesmo crédito não está sendo comercializado duas vezes. Então, existe aqui um centro de depositário, um cartório público já estabelecido, e todo esse sistema ele é auditado pela Ernst Young para evitar qualquer dúvida e criar ali uma confiança em todo o sistema para ser utilizado, tá? Como eu falei, a gente vai desde o operador, aí pega as notas fiscais dele, certifica, coloca na central depositária ou a central de custódia ou o cartório aquela nota fiscal para que ela não seja comercializada duas vezes. Isso tudo vai para um marketplace, um exchange. Hoje são feitas concorrências ou leilões de créditos e certificados de reciclagem. Eles são vendidos para as marcas aderentes comprovarem o atingimento das suas metas, tá? É bem parecido até com o mercado financeiro de ações ou com o mercado de energia. Você tem todos esses diferentes atores fazendo essas diferentes atividades dentro aqui desse mercado, sistema financeiro aqui de compensação ambiental. Aqui são alguns das empresas que já comprovaram, né, as nossas parceiras, as empresas aderentes. Hoje são mais de 4.500, de todos os diferentes setores, tá? Mais focados em bebidas e alimentos, porque são mais densos em embalagens, mas também tem têxtil, tem até banco, calçados e outros produtos. Tudo que tem embalagem tem a responsabilidade, não necessariamente a fiscalização, que é um outro tema que eu vou entrar, mas tem a responsabilidade de fazer ali a logística reversa, tá? E aí, isso tem tudo a ver com a pauta ESG, né? ED, a environment, ambiental, a reciclagem é um jeito de reduzir consumo de matérias-primas virgens. Social, por causa, principalmente em países emergentes, da presença dos catadores. Então, a gente vai ver exatamente que esse recurso proveniente das indústrias vem ali para estruturar e incrementar a renda dos catadores e, enfim, tentar tirá-los daquela situação desprivilegiada e vulnerável que eles têm. E a questão de governança, porque exatamente a transparência trazida ali pelo blockchain e pelo rastreamento de dados faz exatamente a lei ser mais fiscalizável ou mais regulada. Então, dá para saber quem faz a reciclagem, quem cumpre, quem não cumpre e por onde está indo ali, quais são as grandes oportunidades ali de liberar a economia circular. Vou passar por cada um dos três, né? Em ambiental, esses são os nossos resultados, o total de massa certificada e massa compensada. Nem tanto, nem toda a massa que vamos falar, rastreada, ela consegue ser compensada, porque para emitir um crédito, você tem que garantir que é uma origem pós-consumo, que teve uma coleta, uma triagem e uma entrada no reciclador. Algumas vezes você precisa de várias notas fiscais, né? Porque, como o próprio Mauro mencionou, você tem vários intermediários, então a gente precisa seguir o fluxo da origem até o destino, e aí você pode ver até uma proporção, né? Do quanto de massa certificada para o tanto de massa realmente compensada. E aí o nosso crescimento aí em 2019 e 2020, somos aí bastante orgulhosos e felizes de falar que a gente dobrou de tamanho nesse ano de pandemia, tá? Depois, também quantidades de notas fiscais,
aumento de número de empresas. O número que eu falei, 4.500, é o número atual, e no final de 2020 a gente tinha ali 3.700. Então há um crescimento bem rápido, por dois motivos, né? Um aumento de conscientização ambiental, do consumo consciente, talvez até a proximidade das pessoas com as embalagens dos deliveries, mas também um aumento ali da fiscalização no Brasil, tá? Então, que traz ali cada vez mais uma demanda pela economia circular. E tem esse lado de países emergentes, por incrível que pareça, o Brasil, nos dados capturados, ele recicla apenas 3% do resíduo pós-consumo que poderia ser reciclável, e 90% desses 3% é realizado por cooperativas. Então, pegando um pouco ali a palavra do Mauro, não existe ainda uma mecanização, uma industrialização. As MRFs no Brasil são apenas 5, e aí na Flórida tem 26, a Anne-Sophie pode falar quantos tem na França. Então, no Brasil ainda é feito de maneira manual e exposta, né? Os catadores estão ali expostos, principalmente em época de pandemia. Então, e tudo que é coletado vai ali. Hoje tem atualmente quase 1 milhão de catadores, né? Então, existe essa população e tal, mas a gente já vê um movimento de mecanização, até porque se a gente fizer uma regra de 3, se 1 milhão de catadores bate 3%, para bater a meta de 22%, a gente precisaria de 7 milhões de catadores. Não é a rota tecnológica mais escalável, o ponto é como fazer essa transição, incluindo os próprios catadores nessa nova indústria que possa vir a surgir ali. Então, hoje, a Reciclo trabalha com bastantes catadores, e como eu falei, eles são remunerados pelo serviço ambiental, que é essa receita acessória proveniente ali dos créditos de reciclagem, e a gente vai monitorando como esse novo capital é alocado, e aumento de renda, aumento de formalização, INSS, Social Security, e como os catadores, em alguns lugares, em alguns catadores ali há um aumento, que eu acho que é o próximo slide, de 7% a 100% da renda do catador, tá? Ou da cooperativa, e se isso for reinvestido ali em estruturação, em fomento de novas capacidades, houve ali, no caso dessa cooperativa, quase 3 vezes um aumento da capacidade de triagem da própria cooperativa, né? Aqui é um pouco do resultado de quantas cooperativas e o aumento médio de renda dos catadores de 2019 e 2020. E aí, indo agora para uma pauta ESG, né, a pauta de governança, aqui é o quanto que foi repassado ali para os parceiros, e chegando rapidamente até para uma questão de tempo, indo para a governança. Então, no Brasil existe sim uma lei de responsabilidade, como eu falei, uma responsabilidade compartilhada, e essas são as dificuldades da regulamentação brasileira, né, de quem é realmente a responsabilidade, se é do fabricante, do distribuidor, do comerciante ou até mesmo do consumidor. Existe uma meta que é 22%, uma meta que planeja que é progressiva, que ela aumenta, a meta de reciclagem, mas criou-se uma confusão na fiscalização e na regulamentação estadual, se é meta nacional, como é que se dá em cada estado, e em alguns estados a fiscalização se deu apenas sobre o fabricante, que é o produtor de bens de consumo, que é o usurário da embalagem, e que se associa um pouco mais à regulamentação europeia, de Extended Producer Responsibility, que lá é a responsabilidade estendida. Então, houve essa proximidade em alguns estados de até condicionamento de licença ambiental dos fabricantes usurários de embalagem ao atingimento dessas metas de reciclagem, se assemelhando ali ao Extended Producer Responsibility. E uma vez, próximo slide, por favor, e uma vez que houve essa regulamentação, criou-se ali toda uma regulamentação também do que é uma certificadora, e também criou-se, próximo slide, por favor, a entidade gestora, que é a primeira Packaging Recovery Organization no Brasil, que é chamada Instituto Rever, que também é uma instituição sem fins lucrativos, com fins específicos de atingimento ali das metas de logística reversa das indústrias, que é composta, então, as sócias são as grandes associações patronais e os sindicatos de indústria, e a gente como uma certificadora tecnológica ou operacional ali do Instituto Rever. Então, essa foi uma grande conquista
que vamos falar, ela padroniza e estabiliza um pouco a ordem regulatória, o framework, regulatory framework no Brasil. Hoje tem mais de 115 associações de indústrias ali que vão entrar no Instituto Rever, trazendo ali um pouco mais de representatividade e também ao mercado de certificados de reciclagem. Tá? Então, falando em governança, não tem como não trazer o Instituto Rever. E falando em governança, não tem como trazer transparência também. E uma das maneiras de transparência, a gente mostra os nossos dados, essa apresentação é uma maneira também de trazer transparência, mas as empresas podem utilizar também do selo Reciclo nas suas embalagens, trazendo transparência para aquelas que se adequaram aos 22% da lei. Então, se você é um consumidor, vamos falar, ativista, por favor, siga o nosso sorriso. E eu acho que é isso. Fico aberto a perguntas e agradeço aí ao tempo. Obrigada, Thiago. Thank you all a lot. Então, eu estou entre português e inglês. Voltando um pouquinho para o inglês aqui, we have some questions now from our audience. Unfortunately, infelizmente, we will not be able to answer all the questions today because of the time, but we selected some. We have one from Colomba Pulgar. It is to Sophie, and she's questioning what is her experience. And Sophie, what is your experience about EPR model with one pro? It is possible to manage the free competition with only one pro? My micro was off. Yeah, thank you for the question. So basically, yes, it depends. Each European country has different schemes. So in some countries you have different PROs, and also depends on which industry we're talking about. In France, until 2017, we were the only one on household packaging and paper, but now it's not true anymore. There is another company that got the agreement as well. So now we also have a competition starting. So we will see how it goes. So basically, by law, there is no. It's not a monopoly by law. It was just by fact that we were the first one there in the early 90s that was there. So that got developed on this specific one for household packaging and paper. But now there is also a newcomer. So that will also change a bit the system probably for us. And actually for innovation, it's good because it's also challenging. So it's it's pushing you to do more and better, but it's different depending on and probably in Italy it's different, and it's different depending on the countries you are in. Thanks, and Sophie. We have another one from Colomba Pulgar again, and I think it is for you, okay? And so about compostable and water-soluble materials. Are they considered complex materials for the recycling chain? Yes, some of them. So that's what I was talking about this biosourced plastic, is that we doing tests basically, and it's really case by case because it depends on what is actually made, what it is made of. And is it really, is it home compostable or is it industrially compostable? Can it be recycled or not? So we've been doing some tests because we will also have the bio waste, the organic waste to be sorted at home. It's coming as well by law. It's going to be compulsory. So we have to see if some packaging could be home compostable or not, and in which conditions, or if they are recycled, and that's really difficult, and it's really a case by case, and quite often it's not fully organic and it's not fully biosourced. You have to add different materials, so it makes it more complex and potentially
then difficult to recycle. Thank you. And now we have a question from Geraldo to Enzo. I'll say in Portuguese, ok, Enzo? Ele fala assim que realmente ter 90% do material para reciclagem é excelente e pergunta, o que acontece com o cidadão que não separa o resíduo na sua casa ou apartamento? Há uma penalidade? É a prefeitura quem faz a coleta ou é a empresa recicladora que pode fazer a coleta específica do reciclável? Enzo, são algumas perguntas, se você quiser eu posso repetir. Você está no mudo. Enzo, você está no mudo. Desculpa. O cidadão que não separa na casa ou o que separa de uma maneira não correta pode ser penalizado normalmente, porque uma das vantagens da coleta porta a porta é mesmo os contenedores que são individuais. Então, o conteúdo dos contenedores tem um proprietário, não é coletivo. Então, posso fazer uma multa, uma penalização nas pessoas que não conseguem separar ou não separam bem. Depois vamos ver qual é a motivação da falta. Pode ser simplesmente uma ignorância ou uma falta de informações, ou pode ser mesmo uma pessoa que não quer separar, então vai ser penalizada. Qual é a outra pergunta? É a prefeitura quem faz a coleta? Ou uma empresa recicladora pode fazer essa coleta do reciclável? É a prefeitura que faz a coleta, sempre. O lixo na Itália é público, é da prefeitura. Não pode ser... é a prefeitura que, se quiser, vai organizar o serviço, faz uma licitação e depois uma empresa privada que vai ganhar a licitação, faz o serviço, mas é sempre formalmente a prefeitura, é responsabilidade da prefeitura fazer a coleta do lixo. Todo o lixo, também reciclável. Qualquer coisa que uma pessoa não precisa mais, por a lei italiana é lixo. Então, o lixo está obrigado a prefeitura a gerá-lo, a gestir-lo, a coletar. E então, normalmente é impossível que um privado pode fazer privatamente a gestão do lixo público, o lixo da coletividade. Diversamente vai ser para o lixo produzido para indústrias, empresas, lixo particular, perigoso, outras coisas. Mas se falamos de lixo que está produzido nas casas, em vasos, papel, vidro, plástico, é público. Muito obrigada, Enzo. Agora temos uma também para você, do Mário Real para você, Enzo. As compostagens na Itália ficam afastadas da urbanização? Tem uma legislação nacional sobre a compostagem ou é só local? Há uma legislação nacional, mas a programação das plantas são as regiões que fazem isto. Há muitas plantas de compostagem, não há bastante plantas, mas há muitas. Não são muito perto das prefeituras, dos sítios urbanizados, mas não tem muitos problemas. O impacto que eles podem ter é o movimento de caminhões e o impacto do cheiro, mas é difícil ter um impacto ambiental diferente disto. Há plantas que são não urbanizadas, é isto, mas há plantas que não são longe das urbanizações. Okay. Obrigada, Enzo. Eu tenho uma agora para o Mauro. Mauro, ela é da Ana Carreño. Ela está perguntando se tem algum programa para educar as pessoas na separação dos resíduos nos Estados Unidos.
Tem bastante iniciativas aqui por county, isso depende muito, né? Então, pegando mais a Flórida, que eu estou um pouco mais envolvido aqui, você tem uma série de programas que eles já lançaram desde 2010 e vem fazendo essa evolução em diversos counties. Consegue ser um pouco mais efetivos no que eles estão fazendo, mas eu ainda acho que é o caminho mais longo que os Estados Unidos está fazendo nesse momento. Acho que ele ainda precisa acertar a forma de fazer esse treinamento, essa capacitação, essa maneira que as pessoas lidam com o lixo. Eu acho que não é somente a questão do descarte do lixo como um todo, mas também a questão do consumo, né? Porque quando você fala nos Estados Unidos, está falando de um consumo que é maluco. Quem já veio para os Estados Unidos, qualquer lugar que você vai, ou qualquer loja que você vai entrar, você sai com 70 sacolas, com plástico que você não acaba. Na minha própria casa aqui, eu sou o chato das crianças 22 anos de idade, que eu fico olhando exatamente o bin que você tem lá de reciclado, eu falo, meu amigo, isso aqui pode, isso aqui não pode. Assim, a quantidade de reciclados que você gera em uma semana dentro de uma casa fazendo quase nada é literalmente muito grande. Então, acho que esse treinamento, essa capacitação, essa forma vai passar um pouco dessa questão do consumo bastante elevado e também de como você fazer esse descarte de uma maneira correta, mais o apoio dos counties em fazer a coleta frequente, enfim, implantar esses planos em todos os estados. Mauro, obrigado. Eu imagino na Flórida a quantidade de muito alto. Produzida deve ser muito. Real, assim, eu imagino. Mas é isso, educação é essencial, que bom que tem aí iniciativas nesse sentido. Eu tenho uma pergunta aqui da Fran. Essa pergunta aqui, ela está aproveitando aqui as falas do Mauro e do Thiago. Primeiro, ela está parabenizando pelo evento. Obrigada, Fran. E ela está falando aqui, aproveitando as falas do Mauro e Thiago sobre a cadeia da reciclagem no Brasil, que é realizada majoritariamente pelo trabalho informal, principalmente dos catadores e cooperativas. Pensando nisso, gostaria de saber se a Eu Reciclo tem algum programa para auxiliar na formalização e melhoria de cooperativas não formalizadas, ou que não atendem a todas as exigências para a parceria, uma vez que são elas que realizam a maior parte do trabalho e menos recebem e possuem ali um trabalho precarizado, que se agravou muito na pandemia. Acho que essa fica aí mais para o Thiago. Então, Fran, sim, temos, e como você mesmo mencionou, hoje boa parte das taxas de reciclagem são feitas ali literalmente nas costas, né, de catadores em cooperativas. Então, e não apenas por isso, também existe uma preferência por lei, tá? As cooperativas têm prioridade ali na atuação da logística reversa em receber esses investimentos. Então, tanto por uma questão legal, mas também por nossa parte social, de responsabilidade social, a gente tem um programa de estruturação de cooperativas que facilita, enfim, investe na formalização de associações de catadores e cooperativas para que elas consigam participar nesse mercado aí de emissão de certificados de reciclagem, tá? Vai desde estruturação, vamos falar, papel, burocrática, até emitir uma nota fiscal, porque a nota fiscal ali é a evidência, né, a principal evidência que materializa ali, que representa a capacidade de triagem e comercialização de materiais recicláveis dessa cooperativa, até também um melhor uso desse material. A gente faz pesquisas com as cooperativas exatamente para ver aonde que elas investem, né? Porque elas têm essa autonomia e independência de alocação de capital. A gente chama isso de direct cash transfer. A gente, como sistema financeiro, não pode obrigar a cooperativa a utilizar o recurso em determinado, sei lá, ou no caminhão, ou numa prensa, ou em renda. Então, a gente pega pesquisas ali e a gente viu que tem exatamente um terço, tá? Um terço dos recursos foram utilizados em CAPEX, ou seja, em investimentos novos para aumento de capacidade, uma esteira, um caminhão, uma prensa. Um terço foi utilizado em OPEX, ou seja, manutenção, custos operacionais diários, pagar energia, aluguel, quando tem, e um terço foi para renda. Então, que aumentou ali exatamente a renda, ou seja, a qualidade de vida e o pagamento pela atividade ali manual dessas cooperativas. Então, se você conhecer até alguma cooperativa que queira participar do sistema, por favor, a gente está mais do que interessado e feliz em recebê-la. Tá? Thiago, obrigada.
voltar aqui para o inglês, pessoal. We are running out of time. It is incredible how time flies when the conversation is good, right? Well, today we have a very mixed audience following us, from small entrepreneurs to managers of large companies. So to end this great meeting, I would like to hear a farewell from everyone of our speakers and a final message or advice to the companies that are really committed to building a more circular economy and to those who want to experience ESG in practice. And Sophie, can you please start for us? Okay, I'll start then. Well, thank you. First of all, thank you for inviting me, and thank you to the other panelists as well. It was very interesting to listen to you, and thank you to all who were following. Yeah, I think just maybe if I have one message is, as we coming from some years of putting in place all this collective sorting and recycling, and now focusing more and more on eco-design, is really thinking before even putting on the market how we can really reduce the amount of resources that we extract and the amount of raw resources that we use for packaging, and how we can not use what is unnecessary, basically. So really thinking in eco-design, everything is, I think, really important. And the other thing is how to learn how to collaborate, how to work together, because not one actor will have the solution alone. And I think that's what we learn more and more, that we have to be really connected and work together, even if it's hard to do, and everybody has different agendas and different interests. But I think when it comes to really transitions towards a circular economy, it's really important that we connect the different actors on the value chain. So that's what we're trying to do. And yeah, I'm happy to discuss with the people who would be interested to hear more. Thank you. Thank you. And Enzo, would you like to say something here? Yes, thank you for inviting me. Muito obrigado para o vosso convite. Sempre estou feliz de falar em Brasil de lixo. Não, espero seja possível no futuro haver mais possibilidades para uma troca de informações e de opiniões sobre o tema, uma troca de experiências. E então sou feliz de poder compartilhar com vocês os resultados, as ideias da nossa organização, e até a próxima. Até a próxima, Enzo. Muito obrigada. Mauro, quer fazer uma despedida aqui para a gente? Queria agradecer aí a Tânia, a Cris, a todo o pessoal do Reciclo pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Acho que esses fóruns são fantásticos, a gente poder falar da reciclagem, você vê tanta ideia bacana, tanto insight positivo que você tem aqui. E deixa aí a mensagem de fazer o certo nunca dá errado, né? Então, assim, eu gosto de deixar sempre essa mensagem que a gente consegue, se todo mundo começar a fazer passo a passo, a gente consegue sair desse buraco que a gente foi a humanidade, com tanto lixo, com tanta porcaria que a gente está colocando no mundo. Mas eu acho que a gente consegue, com essas iniciativas todas que a gente viu nos últimos 3 dias, assim, passo por vez, acho que a gente consegue reverter essa situação. Também acredito bastante nisso, viu, Mauro? Juntos a gente vai conseguir sim transformar de novo nosso planeta. Thiago, quer dar uma mensagem aqui? Now it's your turn. Não, obrigado. Eu acho que é um sentimento aí de gratidão a todos. Aqui do meu lado, peguei várias notas, até porque o mercado brasileiro é um mercado ainda incipiente, né? A economia circular, logística reversa, o que quer seja, está apenas começando aqui. Então, a gente olha exatamente para vocês, palestrantes, como um potencial futuro, né? Como pode se configurar esse mercado no Brasil. Gratidão também aí por todos que nos seguiram durante esses 3 dias, pela organização aí da Eu Reciclo.
E como a gente está falando de economia circular, né, eu também vou fechar de maneira circular. Eu vou fechar, como eu sou o último a falar, eu vou trazer uma palavra do primeiro que falou, que foi o Krenak. E aí a gente fecha tudo em círculo, que é, se a gente não cuidar dos nossos resíduos, no final das contas, a gente pode virar o resíduo do planeta, né? Então, eu acho que assim a gente termina de maneira circular e mais comovente ali. Obrigado a todos pela atenção e também pela exposição. Oh, thank you all a lot for being here with us in our last day of this huge event. Yes, it was huge since we had almost 2,000 people watching us since Tuesday, since our first day. Now I will start speaking Portuguese again. Okay, so remember, if you are in Zoom, just press the globe icon below and choose the translation that better suits you among English, Spanish or Portuguese. Lembrando, pessoal, primeiro que a gravação do evento ela vai ser disponibilizada no canal do Eu Reciclo no YouTube nos próximos dias e que vale muito a pena seguir o seu Eu Reciclo nas redes sociais e acompanhar nossos conteúdos, conscientização ambiental e próximos eventos. Pessoal, a gente sabe que a jornada da sustentabilidade é diária. A ideia de reunir diferentes especialistas nesse fórum, ela foi impulsionada pela nossa paixão e transparência em debater temas tão relevantes nos dias de hoje. Ninguém aqui detém uma fórmula ou uma solução mágica para a resolução dos problemas ambientais, em especial os resíduos sólidos urbanos, né? Por isso, a importância de dialogarmos, trocarmos experiência e construirmos juntos o futuro que a gente acredita. Eu gostaria de agradecer muito a todos os convidados que estiveram conosco aqui nesses 3 dias de evento. Nós falamos sobre a visão dos povos originários, sobre a sustentabilidade, passamos pelo mundo corporativo de investimentos no segundo dia, e hoje finalizamos aqui com essa incrível partilha de diferentes lugares do mundo, que é uma inspiração para a mudança que precisa começar hoje. Eu agradeço também ao todo o time Eu Reciclo, à equipe de tradutores, ao público presente por compartilhar conosco esse desejo e ação por um mundo mais circular. Obrigada de coração, gente. Até a próxima.